Um milionário estava no aeroporto quando avista sua ex-namorada, acompanhada de 3 meninos idênticos a ele. Será que... Antes de começar a história, comente aqui embaixo de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. Boa história a todos. O reflexo no vidro espelhado do escritório na Avenida Boa Viagem mostrava um Eduardo Vieira confiante, impecável em seu terno italiano, feito sob medida. O relógio de ouro marcava exatamente 10 horas da manhã quando sua secretária anunciou a chegada do Sr. Mendes, seu sogro e maior investidor. Parabéns pelo fechamento da joint venture, Eduardo, disse Arnaldo Mendes, um senhor de 70 anos cuja aparência frágil contrastava com o olhar afiado que construíra um dos maiores conglomerados do Nordeste. Você superou minhas expectativas nestes 6 anos. Eduardo sorriu satisfeito. Havia sacrificado muito para chegar ali. O império que construíra era resultado de decisões calculadas, incluindo seu casamento com Juliana Mendes. Uma união estratégica que abrira portas impossíveis para o garoto que saíra do interior de Pernambuco com nada além de ambição. Tenho uma surpresa para você e Juliana, continuou o Sr. Mendes, estendendo um envelope. 2 passagens para Paris, partindo amanhã. Vocês merecem comemorar. Agradeço o presente, mas tenho a reunião com os investidores chineses amanhã, respondeu Eduardo, já mentalmente reorganizando sua agenda. Justamente por isso, Arnaldo sorriu. Os chineses adoram negociar com famílias unidas. 6 anos de casamento e vocês nunca tiraram férias juntos. Isso não passa uma boa imagem, Eduardo. O empresário assentiu, reconhecendo a sabedoria nas palavras do sogro. Seu casamento com Juliana era perfeito, no papel. Ambos entendiam que se tratava de uma parceria comercial vantajosa. Ela tinha sua vida social e benefícios financeiros. Ele ganhara acesso ao Império Mendes. Horas depois, na cobertura com vista para o mar de Recife, Juliana reagiu à notícia da viagem com seu habitual desinteresse elegante. Paris novamente? Papai precisa ser mais original, comentou enquanto verificava mensagens no celular. A propósito, não se esqueça do jantar beneficente hoje à noite. Precisamos aparecer juntos. Eduardo assentiu, observando a distância que sempre existira entre eles. Nunca houve amor, apenas conveniência mútua. Às vezes, em raros momentos de honestidade consigo mesmo, ele se perguntava se fizera a escolha certa ao deixar Fernanda 6 anos atrás, a única mulher que realmente amara. Mas rapidamente, afastava esses pensamentos. O sucesso tinha seu preço, e ele estava disposto a pagá-lo. No aeroporto internacional do Recife, na tarde seguinte, Eduardo checava e-mails enquanto aguardava o embarque, quando uma voz infantil chamou sua atenção. Mamãe, olha só quantos aviões. Eduardo ergueu os olhos distraidamente e congelou. A menos de 20 metros, 3 meninos idênticos de aproximadamente 6 anos apontavam animadamente para a pista. Mas não foi a semelhança entre eles que o paralisou. Foi o quanto se pareciam com ele próprio. Seu coração disparou quando reconheceu a mulher ao lado deles. Mais madura, os cabelos mais curtos, mas inconfundivelmente Fernanda Costa, a mulher que ele abandonara para se casar com Juliana. Como que sentindo seu olhar, Fernanda virou-se lentamente. Seus olhos se encontraram através do saguão, e Eduardo viu o choque seguido de pânico no rosto dela. Ele se levantou automaticamente, cambaleando em direção àquela visão impossível, enquanto Juliana discutia com a atendente sobre a classe de seus assentos. Fernanda reagiu instintivamente, virando-se para os trigêmeos. Meninos, vamos para o portão de embarque agora, disse com voz trêmula, tentando apressar as crianças. Mas era tarde demais. Fernanda, a voz de Eduardo soou às suas costas, mais grave do que ela se lembrava. Podemos conversar? Ela se virou, esforçando-se para manter a compostura. Os últimos 6 anos haviam sido uma batalha diária. Após inúmeras tentativas frustradas de contato com Eduardo, quando descobrira a gravidez, ela voltara para Porto Alegre, terminara a residência em pediatria e criara os meninos sozinha, contando apenas com o apoio de seus pais. Eduardo, seu tom era frio, protetor. Não temos nada para conversar. Os trigêmeos observavam curiosamente o desconhecido de terno elegante.
Arthur, sempre o líder, deu um passo à frente, estudando Eduardo com interesse. Miguel ajeitou os óculos, analisando clinicamente as feições do homem. O pequeno Davi, o mais observador e sensível, agarrou-se à mão da mãe, sentindo sua atenção. "Quem é ele, mamãe?" perguntou Arthur com a franqueza típica de uma criança de 6 anos. "Um conhecido antigo", respondeu Fernanda secamente. "Vamos, nosso voo para Recife sai em 40 minutos. "Vocês estão se mudando para Recife?" Eduardo perguntou, incapaz de desviar os olhos dos 3 rostos que eram cópias perfeitas do seu próprio na infância. "Aceitei a chefia da pediatria no Hospital Santa Joana", respondeu Fernanda reluctante. "Os meninos precisam de melhores escolas." "São seus filhos?" A pergunta saiu como um sussurro rouco. O olhar de Fernanda endureceu. "Sim, são meus filhos." Nesse momento, Juliana aproximou-se, deslizando o braço pelo de Eduardo possessivamente, avaliando Fernanda com curiosidade fria. "Eduardo, querido, estamos atrasados." "Um momento, Juliana." Eduardo mal conseguia respirar. A matemática era simples e devastadora. 6 anos. Os meninos pareciam ter aproximadamente essa idade, e a semelhança era inegável. Uma onda de náusea o invadiu. "Eles são meus?" perguntou diretamente, ignorando a presença de Juliana. O silêncio de Fernanda foi sua resposta. Os olhos dela brilhavam de raiva contida, de noites em claro, de lutas solitárias. "Você teve sua chance, Eduardo", ela finalmente disse. "Enviei dezenas de e-mails, liguei centenas de vezes. Você bloqueou todos os contatos, fez sua escolha." Juliana soltou o braço de Eduardo, seu rosto uma máscara de choque e fúria crescente. "O que está acontecendo aqui?" exigiu. "Não é nada, Juliana." Eduardo tentou acalmá-la, seus olhos ainda fixos nos meninos que agora o observavam com franca curiosidade. "Mamãe, por que o homem de terno está olhando para nós assim?" Miguel perguntou, sempre o analítico. "Ele se parece com a gente", observou Davi silenciosamente. O anúncio do embarque salvou Fernanda de responder. "Temos que ir. Adeus, Eduardo." "Espere." Eduardo alcançou o pulso dela, soltando-o imediatamente quando viu seu olhar. "Por favor. Onde posso encontrá-los? Precisamos conversar." Após um momento de hesitação, Fernanda pegou um cartão do hospital de sua bolsa e o entregou. "Estarei lá na segunda-feira." Enquanto ela se afastava com os meninos, Eduardo permaneceu imóvel, o cartão apertado em sua mão. O mundo que construíra tão cuidadosamente, começando a desmoronar sob seus pés. A viagem a Paris foi cancelada. O voo dos investidores chineses decolou sem Eduardo. Por 3 dias, ele se fechou em seu escritório, ignorando as ligações incessantes de Juliana e do sogro. Sua mente fervilhava com imagens dos 3 meninos no aeroporto. Seus filhos. Filhos que nunca soubera existirem. Na segunda-feira, às 7 da manhã, Eduardo esperava no estacionamento do Hospital Santa Joana. Quando viu Fernanda chegando, seu coração acelerou. Ela usava um jaleco branco sobre roupas simples, os cabelos presos em um coque prático. Tão diferente da jovem despreocupada que ele conhecera. Mas ainda assim, inconfundivelmente Fernanda. "Não esperava que viesse tão cedo", ela comentou sem surpresa. "Preciso de respostas", respondeu Eduardo, acompanhando-a até o café do hospital. "Então somos 2, retrucou ela, pedindo um café forte. "Por que agora, Eduardo? Por que se importar agora, depois de 6 anos?" "Eu não sabia." Sua voz falhou. "Juro que não sabia que estava grávida." Fernanda suspirou, o cansaço de anos de luta solitária pesando em seus ombros. "Eu tentei te contar, várias vezes." "Eu bloqueei todos os contatos quando terminamos", Eduardo confessou, a vergonha agora evidente. "Achei que seria mais fácil para ambos fazer um corte limpo." "Mais fácil para você", corrigiu ela. "Mais conveniente para seu casamento arranjado e sua carreira." O silêncio que seguiu foi carregado de 6 anos de ausência, de decisões irreversíveis, de momentos perdidos. "Quero fazer o teste de DNA", disse Eduardo finalmente. "Não que eu duvide. Eles são idênticos a mim na mesma idade, mas preciso formalizar isso." "Para quê? Para enviar uma pensão e lavar suas mãos?" O tom de Fernanda era amargo. "Não precisamos do seu dinheiro, Eduardo."
construí uma carreira. Meus filhos têm tudo o que precisam. Seus filhos? A pergunta saiu mais afiada do que ele pretendia. Eles são meus filhos também. Biologicamente, sim, mas paternidade é muito mais que DNA. Onde você estava quando eles tiveram febre alta? Quando Arthur quebrou o braço? Quando Miguel teve dificuldades na escola? Quando Davi chorava de medo durante as tempestades? Cada palavra era uma punhalada. Eduardo engoliu em seco, reconhecendo a verdade dolorosa. Ele não estivera lá. Nem sequer sabia que deveria estar. Me dê uma chance, pediu ele, não para ser o pai deles imediatamente. Isso tenho que conquistar, mas para conhecê-los, para eles me conhecerem. O telefone de Eduardo tocou insistentemente. Na tela, o nome Arnaldo Mendes piscava. Pela primeira vez na vida, Eduardo rejeitou a chamada do sogro. Como está sua esposa? Perguntou Fernanda, observando o gesto. Imagino que a notícia não tenha sido bem recebida. Juliana está furiosa. O pai dela está pior ainda. E isso te preocupa? A pergunta pairou entre eles. Há uma semana a resposta seria automática. Seu casamento era a base de seu império. Mas agora, olhando para Fernanda, lembrando dos rostos dos meninos, Eduardo sentia algo mudando dentro dele. Não tanto quanto deveria, admitiu. Quando saiu do hospital, Eduardo tinha um exame de DNA agendado para o dia seguinte e um primeiro encontro com os meninos marcado para o final de semana, caso o resultado confirmasse o óbvio. Mas ao chegar em casa, encontrou Juliana e Arnaldo esperando por ele. Filho bastardo é uma coisa, Arnaldo declarou a face vermelha de raiva. Mas 3, isso é inaceitável, vai destruir nossa reputação. Você tem uma escolha a fazer, Eduardo, disse Juliana friamente. Ou nós, e tudo o que construímos juntos ou essa outra família. Eduardo observou seu sogro e esposa, vendo claramente pela primeira vez o arranjo frio e calculista que era sua vida. Dinheiro, poder, status, coisas que ele valorizara acima de tudo. Acima até mesmo do amor que sentira por Fernanda. 3 meses se passaram desde o fatídico encontro no aeroporto. Eduardo havia escolhido os filhos. O preço foi exatamente como Arnaldo prometera. A dissolução de seu casamento com Juliana, o afastamento dos principais investidores, contratos cancelados e portas fechadas. O império que construíra desmoronava metodicamente, orquestrado pela vingança calculada de seu ex-sogro. Eduardo agora morava em um apartamento modesto, no mesmo bairro que Fernanda e os meninos. Aos poucos, com paciência infinita, tentava construir uma relação com os filhos. Os primeiros encontros foram desconfortáveis e tensos. Arthur, sempre protetor, mostrava-se desconfiado. Miguel bombardeava-o com perguntas difíceis. Davi observava silenciosamente, raramente falando, mas expressando tudo através de seus desenhos. Por que você não morava com a gente antes? Perguntou Miguel certo dia, durante um passeio no Parque da Jaqueira. Porque eu cometi um erro, respondeu Eduardo honestamente. O maior erro da minha vida foi não saber que vocês existiam. Fernanda observava de longe essas interações, reservada, mas gradualmente menos hostil. A mudança em Eduardo era visível. O homem arrogante e obcecado por status havia dado lugar a alguém mais humilde, mais atento, mais presente. A verdadeira virada aconteceu quando Arthur teve uma grave crise de asma durante a noite. Eduardo, que estava visitando os meninos para uma sessão de filmes, não hesitou. Carregou o filho nos braços até o hospital, permanecendo ao seu lado durante toda a hospitalização, recusando-se a sair mesmo quando Fernanda insistiu que descansasse. Não vou deixá-lo, disse Eduardo firmemente. Nunca mais vou deixar nenhum deles. Fernanda viu a sinceridade em seus olhos, o medo genuíno, a determinação. Algo mudou naquela noite entre eles. Nas semanas seguintes, Eduardo dedicou-se integralmente à reconstrução de sua vida. Abriu uma pequena consultoria, muito distante do império que comandara, mas que lhe permitia flexibilidade para participar da vida dos filhos. Estava presente nos jogos de futebol de Arthur, nos concursos de ciências de Miguel, nas aulas de pintura de Davi. Um dia, Davi entregou-lhe um desenho.
Nas primeiras visitas, os desenhos do menino sempre mostravam Eduardo distante da família, separado por linhas ou objetos. Neste, porém, Eduardo estava dentro do círculo familiar, de mãos dadas com os 3 meninos. Fernanda estava presente também, um pouco afastada, mas parte da mesma cena. É assim que vejo nossa família agora, explicou Davi timidamente. Eduardo emoldurou o desenho e o pendurou em seu novo escritório. Muito menos imponente que o anterior, mas preenchido com fotos e desenhos de seus filhos. Quando Fernanda recebeu a proposta para chefiar o departamento de pediatria, permanentemente, com um substancial aumento salarial, sua primeira reação foi preocupação com como isso afetaria o frágil equilíbrio construído com Eduardo. Isso é maravilhoso, disse ele sinceramente quando ela lhe contou. Você merece esse reconhecimento mais que ninguém. Mas os meninos, a rotina deles com você. Vou continuar aqui, afirmou Eduardo. Minha vida é onde meus filhos estão. 6 meses após o reencontro no aeroporto, durante o aniversário dos meninos, Fernanda observava Eduardo organizando brincadeiras no parque, rindo genuinamente enquanto tentava equilibrar 3 bolos idênticos para os trigêmeos. Ele ergueu os olhos encontrando seu olhar e compartilharam um sorriso, o primeiro realmente cúmplice desde a separação. Naquela noite, após as crianças adormecerem exaustas, Eduardo e Fernanda sentaram-se na varanda do apartamento dela. Nunca pensei que diria isso, confessou Fernanda, mas você se tornou um bom pai. E eu nunca imaginei que minha maior alegria seria ver Arthur marcar um gol, ouvir Miguel explicar suas teorias malucas ou observar Davi desenhar por horas. Valeu a pena? Perder tudo aquilo? Eduardo refletiu antes de responder, pensando no império que construíra e perdera, no caminho de redenção que percorrera. Não perdi tudo, respondeu finalmente. Encontrei tudo. Perdi apenas o que não importava realmente. Quando estendeu a mão sobre a mesa, Fernanda hesitou por um momento, antes de entrelaçar seus dedos aos dele. Não era um recomeço do que tiveram, mas o início de algo novo, algo construído sobre bases mais verdadeiras, sobre valores que não podiam ser medidos em contratos ou contas bancárias. Eduardo sabia que ainda havia um longo caminho pela frente. A confiança de Fernanda e dos meninos era um tesouro frágil que ele precisava proteger diariamente. Mas olhando para a família que quase perdera, que nunca soubera que tinha, entendeu que finalmente encontrara sua verdadeira riqueza. Muito obrigado por acompanhar esta jornada de redenção e descoberta, de Eduardo e Fernanda. Se a história dos trigêmeos e o caminho de transformação tocou seu coração, não deixe de se inscrever no canal e deixar seu like. Isso nos ajuda a continuar trazendo histórias emocionantes como esta. A cada dia, compartilhamos novas narrativas sobre amor, família e segundas chances. E você, já passou por uma transformação de valores em sua vida? Conta pra gente nos comentários. Até amanhã com mais uma história que vai mexer com suas emoções.